Nós vamos entrar com a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje. Primeiramente, eu já quero dizer para você, pedir para você esquecer todos os seus problemas do lado de fora agora. Até porque a sua solução está aqui. A sua solução está na palavra de Deus. Domingo é o primeiro dia da semana. E Deus é um Deus que já conhece o nosso futuro. Ele sabe da nossa necessidade, sabe tudo que nós vamos precisar, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então Ele traz você aqui no primeiro dia da semana para dar direções para você, de tudo aquilo que no decorrer da semana você vai precisar. Então a partir de agora, foca aqui, não converse com ninguém aí do seu lado. Se for notar alguma coisa no celular, não entra no WhatsApp, repreende esse Exu Android aí em nome de Jesus, amém? Vamos entrar com a palavra de Deus então. Jó capítulo 8, versículo 7. Jó capítulo 8, versículo 7. Olha o que o próprio Deus está dizendo para nós aqui, ó. O seu começo parecerá modesto, pequeno, simples, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Entenda essa prosperidade aqui. Aqui não está falando somente de prosperidade financeira, engloba também. Mas aqui está dizendo que o seu destino, o teu futuro, aquilo que Deus tem preparado para você, é um futuro, um futuro grandioso, de prosperidade. Ou seja, tudo que você colocar suas mãos para fazer, Deus vai fazer dar certo. Tudo vai cooperar para o seu bem, como diz a Bíblia. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será grandioso, de grande prosperidade. Eu quero começar essa mensagem, olha aqui para mim. Eu quero começar essa mensagem essa noite dizendo algo para você, e eu gostaria que você colocasse isso com todo amor nas tábuas do seu coração. Saia daqui com isso hoje. Só está começando aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Na verdade já está fazendo. A obra que Deus tem na sua vida já está em curso, ela já está em andamento, e você não pode negar isso, porque só pelo fato de você estar aqui hoje, talvez eu estou falando com alguém que você já até verbalizou que um dia que você jamais estaria dentro de uma igreja. Então só o fato de você estar aqui hoje, sentado, ouvindo essa palavra, há algo de Deus acontecendo na sua vida. Então não tire base por aquilo que você talvez esteja passando agora nesse momento, na sua vida, numa determinada área da sua vida. Não tire base nesse problema que se levantou, nessa porta que fechou, nessa enfermidade que bateu na sua porta, nesse problema no casamento. Não tire base por isso. Sabe por quê? Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Algumas pessoas entenderam. E talvez você mesmo não entenda o porquê que você está passando um momento tão complicado, um momento tão difícil agora, nessa área da sua vida. Quem sabe eu estou falando com alguém essa noite que você sente que você foi colocado de lado. O sentimento que você tem parece que você foi jogado dentro de um buraco escuro, esquecido, abandonado. Por favor, olhe para mim. Esquecido, abandonado, isolado. E quando você joga, é mais ou menos assim, quando você joga uma semente em cima da terra, sabe? Na superfície, a gente sabe que o lugar da semente correto, ela está enterrada dentro da terra. Quando você joga uma semente na superfície, em cima da terra, enquanto a semente está ali em cima da terra, todos que passam conseguem ver, ela tem visibilidade, ela é notada, mas nada acontece. A semente, ela só começa a crescer, ela só começa a desenvolver o propósito para o qual ela foi criada, quando ela é enterrada debaixo da terra. Se coloque no lugar dessa semente, estou falando de você. Você dentro do propósito para o qual Deus te criou, você é imbatível. É como um peixe fora da água. Já viu um peixe fora da água? Ele fica se batendo, assim, parece um bobo. Se bate, luta, mas não avança. Consegue conquistar. Agora quando você pega ele, coloca ele dentro do propósito para o qual ele foi criado, ninguém pega ele. Quem está entendendo isso?
Você dentro do propósito que Deus tem para a sua vida, você é imbatível. Você quando está dentro do propósito, o propósito te dá capacidade para que você desenvolva as habilidades que Deus já colocou dentro de você um dia. Meu Deus. Então a semente só começa a crescer, desenvolver o propósito dela, quando ela está debaixo da terra. E quando ela está enterrada, se coloque no lugar dessa semente, parece que acabou assim ou não? Parece que agora é o fim, parece que ela foi esquecida, rejeitada, jogada fora. Porque agora ninguém vê ela mais, agora ninguém aplaude ela. Mas escute o que eu quero te dizer aqui. É exatamente nesse lugar escuro, meu Deus, nesse lugar isolado, sem saída, é nesse lugar escondido, nesse silêncio, olha Deus falando com alguém, nesse anonimato, onde ninguém me nota, é que a semente começa então a brotar. E as coisas começam agora a ter sentido, sabe? Começa a ter sentido, a vida começa a florescer. Diga glória a Deus. E outro detalhe importante é que semente, quando ela é enterrada, ela não reclama, né? Diferente de nós. A semente, ela não reclama. Ela já não se preocupa mais, ela não luta tanto em aparecer. Ela não está preocupada mais que as pessoas notem ela, sabe? Ela simplesmente aceita o processo. E ela permanece no lugar aonde colocaram ela. Você consegue entender isso? Permaneça no lugar onde Deus te colocou. Há algo de Deus acontecendo na sua vida. E a semente então ela aceita o processo, porque ela entende que algo está para acontecer. Suporta o processo. Algo grande está para acontecer. Ela aceita o processo, ela não reclama, sabe? Quando ela menos espera, chega o tempo. Digo, o tempo é de Deus. Quando ela menos espera, ela está ali suportando o processo, ela não reclama, mas de repente chega o tempo certo e ela começa a romper. Ela começa a romper a terra, ela começa a crescer, ela começa a aparecer e de repente, todas as pessoas que passam começam a notar o crescimento dela. Eu estou falando de você. Talvez agora você não está sendo notado, você não está sendo aplaudido, e nem busque isso. Mas no tempo certo, no tempo de Deus para a sua vida, irmão, você vai romper. E as pessoas vão ver o seu crescimento. Assim também é com aqueles que andam em humildade, sabe? E que entendem o processo que Deus permite na vida dele. Entenda os processos que você enfrenta, irmão. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Deixa eu dar um recado para alguém que está aqui. Antes de Deus te exaltar, antes de Deus te dar um crescimento, talvez visibilidade, se é que você me entende, antes de tudo isso, Deus ele vai plantar você em um lugar de preparo e vai aprofundar suas raízes. Meu Deus, quem sabe você não está aqui hoje porque Deus te trouxe para um lugar de preparo. Deus tem algo muito grande a realizar na vida de pessoas aqui. E aqui é o lugar onde Deus vai te preparar para que você possa viver algo grandioso da parte dele. Um bom exemplo disso foi José do Egito. Você conhece a história? José foi enterrado numa prisão. Ele foi esquecido pelas pessoas, pelos homens, abandonado pelos próprios irmãos de sangue. Mas em momento algum você vê José reclamar. Ele enfrenta o processo, ele dá o seu melhor em tudo que ele faz, e no tempo certo, Deus levantou José, Deus exaltou José, e colocou ele como governador do Egito. E sabe por que Deus fez isso? Porque José suportou o processo sem reclamar. Fala, Jesus. Em momento algum ele reclamou, por quê? Porque ele sabia que Deus estava fazendo alguma coisa. José sabia que tinha um propósito de Deus naquilo que ele estava passando. Irmão, entenda isso. Há um propósito de Deus nisso que você está passando, ainda que você não goste. Deus está te treinando. Deus está gerando em você habilidades, musculatura emocional, espiritual, bagagem para que Ele possa usar você lá na frente para ajudar outras pessoas. Quem entende isso, diga amém. E José se manteve então humilde durante todo o processo. Você conhece a história. E que processo foi esse? 7 anos trabalhando como escravo na casa de Potifar.
A mulher aprontou lá o que aprontou e ele foi mais 7 anos para a prisão. Foi um grande processo. Mas José cresceu tanto. Ele rompeu, sabe? Ele rompeu a terra que jogaram em cima dele. Ele rompeu muitas barreiras. E todos agora têm que presenciar os frutos de José. Inclusive, aleluia, os irmãos de sangue dele que jogaram ele num buraco. Ah, meu Deus, estou pregando para alguém aqui hoje, irmão, que lançaram você no buraco, lançaram você no fundo do poço. Ei, é com você que Deus está falando. Você que te jogaram num buraco, tentaram te enterrar, mataram os seus sonhos. Você sente que jogaram um caminhão de terra em cima de você, acharam que seria o seu fim, só esqueceram de uma coisa: você é uma semente. Jogaram terra em cima de você. E quanto mais terra jogam sobre você, quanto mais tentam te abafar, te enterrar, mais estão somando para o seu crescimento. Sabe, igreja, Deus, eu costumo dizer que Deus é um Deus de coisas grandes. Sim ou não? Deus é um Deus de coisas grandes. Mas você que lê a Bíblia deve ter percebido já que Deus não faz algo grande do nada, de uma hora para outra. Normalmente, esse Deus de coisas grandes, sabe o que ele faz? Normalmente ele pega algo que é pequeno, então de algo pequeno ele faz se tornar grande. Meu Deus. E assim o nome dele vai sendo glorificado, porque ele pega algo que talvez aos olhos humanos é improvável, e ele então, aleluia, faz algo muito grande. Lembra do grande milagre da multiplicação? Havia uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Então você põe mais, só se contava os homens naquele tempo. Então você põe mais 5 de mulheres, 5 de crianças, aproximadamente 15.000 pessoas. E Jesus então vai fazer algo muito grandioso agora, o milagre da grande multiplicação. Mas ele vai fazer algo muito grande com uma coisinha muito pequena. Havia um jovem ali que tinha apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E o discípulo ainda falou: que é isso para tanto, Senhor? Então Jesus dá graças ao Pai e ele faz um grande milagre, a ponto de que todas aquelas pessoas, aquela multidão de aproximadamente 15.000 pessoas, comeram até se fartar, e ainda sobrou 12 cestos dos pedaços. Lembra da viúva endividada? Que agora os credores bateram na porta da casa dela, querendo levar o filho dela como pagamento da dívida. O marido havia morrido. E ela vai até o homem de Deus e fala: pelo amor de Deus, me dá uma direção, profeta. O meu marido era seu amigo, ele fazia obra com você, ele era seu aluno na escola de discípulos, então agora ele morreu e os credores estão lá querendo levar os meus 2 filhos, o que eu faço? E o homem de Deus dá uma direção para ela. Deus dá uma direção para ela através do homem de Deus. O que você tem na sua casa? Primeiramente ela fala: eu não tenho nada, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Você percebe que a primeira resposta é: eu não tenho nada. A gente precisa começar a valorizar o pouco que está nas nossas mãos, irmão. Porque às vezes a solução que a gente precisa está naquilo que a gente chama de nada. Eu estou falando com alguém aqui que você vive reclamando, achando que é pouco que está na tua mão. Vive reclamando: é só banana, olha para trás, tem um monte de comer a casca e dando glória. Então aí o profeta fala para ela: vai até os seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, muitas e não poucas. Ele já estava falando: vai ser grande o negócio. E azeite era dinheiro naquela época. E ela estava endividada. Então ela pega o máximo de panelas que ela podia, vasilhas, fecha a porta, faz tudo do jeitinho que Deus falou através do homem de Deus. E o milagre acontece. Agora, daquela pequena botija de azeite, tem várias vasilhas lotadas de azeite. E a Bíblia diz que ela vende, paga a dívida, sobra muito, e ela ainda vive do resto. Diga glória a Deus. Tudo que você vê grande, começou pequeno um dia. Eu vou repetir isso, alguém que está aqui precisa ouvir isso. Tudo que você vê grande, começou pequeno um dia. O planeta Terra, se você não sabe, ele tem aproximadamente um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Mas sabe como começou tudo isso?
com apenas um casal. Quem está entendendo, gente? Apenas um casal. Quando Deus quer levantar agora o libertador do povo de Israel, para tirar eles da escravidão do Egito, Deus não escolhe um homem forte, Deus não escolhe alguém grande, preparado e formado, Deus escolhe um bebê recém-nascido. Quem está entendendo? Quem não sabe lidar com pouco, somos nós, igreja. Deus não tem problema com aquilo que é pouco, nós é que temos. E Deus está visitando algumas pessoas aqui hoje, dizendo para você, vai começar pequeno, vai começar com pouco, vai começar limitado, mas vai começar. Não tenha medo, Deus está falando, vai começar pequeno, pouco, limitado, mas vai começar. E de algo modesto eu vou fazer uma grande obra. De algo pequeno eu vou fazer algo grande. E pode ser uma sementinha pequena mesmo, pode ser através de uma palavra como essa, um pequeno gesto seu, uma simples atitude que você possa tomar aqui hoje, uma renúncia que você faz, que Deus faz você entender no seu lugar, algo que você deve renunciar da tua vida, que já está atrapalhando a sua vida. E quando você, uma simples atitude, obedece a Deus, se tiver obediência, irmão, vai crescer e ficar grande. Diga glória a Deus. Deus trouxe algumas pessoas aqui hoje com um único objetivo, porque Deus quer derramar sobre nós hoje um batismo de humildade. Diga comigo, humildade. É isso. E esse batismo é um batismo que precisa descer sobre cada um de nós, começando por mim aqui. Esse batismo deve recair sobre cada um de nós, um batismo de humildade, porque só assim nós vamos alcançar e viver grandes resultados, grandes prosperidades da parte de Deus. O texto que lemos, Jó capítulo 8, versículo 7 diz: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Quem recebe esse batismo de humildade aqui, irmão? Então aplauda Jesus. Igreja, nós precisamos aprender a associar, ou pelo menos fazer andar junto, a humildade e a grandeza. A humildade deve andar lado a lado com a grandeza. O sonho pode ser grande, pode. O projeto, a obra pode ser grande, o chamado pode ser grande. Deus pode fazer algo grandioso na sua vida, mas nós precisamos equilibrar tudo isso com um espírito de humildade. Pé no chão. Quem está entendendo? Tem muita gente, você deve conhecer, tem muita gente perdendo a prosperidade, muitas coisas que conquistou no decorrer da vida, durante a vida inteira. Sabe por quê? Só por causa do orgulho, da soberba, da arrogância, ou seja, por causa da falta de humildade. A grandeza, o sucesso, a prosperidade vai te mostrar para onde você vai, ou melhor, para onde Deus está querendo te levar. A grandeza vai te mostrar isso, mas a humildade, aleluia, é o que vai sustentar você no caminho. Para que tenha um futuro grandioso, um destino de prosperidade, vai precisar ter a humildade como companheira fiel no caminho. Quem está entendendo, diga amém. O que mantém você firme no trajeto, no decorrer da caminhada, até o destino que Deus vai fazer, é a humildade. O problema é que tem muita gente deixando hoje, sabe o que? A grandeza do sonho, talvez a grandeza da promessa que Deus fez, a grandeza do resultado que alcançou, sabe? Tem muita gente deixando isso corromper o coração, afetar a humildade do comportamento. Conforme a pessoa vai tendo grandes resultados, os resultados vão aparecendo, parece que a humildade vai desaparecendo. Quem está entendendo? Você deve conhecer alguém assim, eu pelo menos já ouviu falar, nossa, aquela pessoa mudou depois que cresceu, né? É assim ou não é? Foi só ganhar um dinheirinho, você viu como é que mudou? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Dinheiro, poder, sucesso, não muda ninguém. Pastor, muda. Muda porque... não muda. Dinheiro, poder e sucesso não tem o poder de mudar ninguém. Ele só tem um poder. Isso aqui, os três têm um poder só, de fazer aflorar aquilo que já está dentro da pessoa. Que se a pessoa é uma pessoa boa e humilde, o poder, o sucesso, a grandeza, quando chegar, o resultado vai fazer com que ela continue sendo aquela pessoa de forma
multiplicada. Quem está entendendo? Agora, se ela tem uma humildade disfarçada, porque precisa das pessoas até crescer, meu irmão, quando subir um degrau, quando o sucesso chegar, quando o poder, os resultados cair no colo, pode ter certeza, é o tipo de pessoa que vai pisar em todo mundo, porque o dinheiro, o poder, o sucesso tem o poder de ampliar aquilo que está no coração da pessoa. Então ninguém muda por causa disso. Vocês estão aí, gente? Amém. Achei que vocês tinham ido embora. É por isso que tem muita gente que tem um sentimento de resistência. Quem sabe eu não estou falando com alguém agora que tem um sentimento de resistência, talvez lá na internet, alguém que está me ouvindo, tem um sentimento de resistência, sabe, parece que tem um impedimento, pastor, uma dificuldade, sabe, para mim alcançar resultados em tudo que eu faço. Mas essa resistência, esse impedimento, essa dificuldade, não é o diabo, não é o inimigo, como muitas pessoas falam. As pessoas têm uma mania de querer espiritualizar tudo. Tudo é o demônio, tudo é o diabo. Estou falando que esse encardido não tem culpa não, irmão, mas nem tudo é ele. Tem coisa que o diabo olha e fala, rapaz, nem eu tinha pensado nisso. Nós precisamos aprender com ele. E talvez você pergunte o seguinte, pastor, então fala para mim, da onde que vem essa resistência? De onde vem essa oposição, essa dificuldade de alcançar os resultados? Eu faço tudo certo, eu corro, eu trabalho, eu faço tudo, mas parece que nada acontece. Irmão, eu vou falar para você, não se entristece não. Mas na maioria dos casos, essa oposição, essa resistência, que não deixa a pessoa alcançar resultados, é o próprio Deus. Pastor, você está falando que Deus não quer ver minha grandeza? Você está falando que Deus não quer que eu tenha resultado? Irmão, aquilo que talvez você está chamando de obstáculo, de barreira, que não deixa você avançar, conquistar, crescer, prosperar, é Deus. Choquei você hoje, né? É o próprio Deus. Danilo, então fala para mim, por que Deus faria isso? Por que Deus permitiria uma resistência em me ver crescer, em me dar bem na vida, prosperar? Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Deus, eu vou falar, Senhor, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Deus abate o orgulhoso. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus abate, resiste o soberbo, é a mesma Bíblia que diz que Ele dá muita graça aos humildes. Sabe o que é graça? Favor imerecido. É isso mesmo que você está entendendo. Deus favorece aqueles que têm o coração humilde. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz, Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, não é o diabo que segura, não é o diabo que amarra, que resiste, que impede a pessoa de avançar. É Deus que diz, vou segurar, vou impedir. Quem está entendendo? É Deus que fala, vou resistir, não vai avançar, não vai crescer, enquanto não trabalhar soberbo, enquanto não tratar o orgulho, enquanto não mostrar para mim a humildade. É por isso que Deus quer derramar aqui hoje, sobre cada um de nós, um batismo de humildade. Diga glória a Deus. Aqui é Deus dizendo, eu dou graça aos humildes, eu favoreço os humildes. Para eles, para os humildes, Deus está dizendo, eu faço com que todas as coisas venham cooperar para o seu bem, ao seu favor. Mas o soberbo, o orgulhoso, a palavra está dizendo, eu me oponho. Deus está dizendo, eu resisto ele, eu abato se for preciso. Então aqui eu já entendo, igreja, que nós devemos começar a tirar da nossa boca, sabe, todo tipo de palavra de autossuficiência, de arrogância e de orgulho. Quem concorda, diga amém. Nós precisamos começar a tirar, não só da boca, mas do coração, todo sentimento de superioridade, de autossuficiência, de prepotência, de arrogância, de se achar mais do que alguém. Se nós queremos, eu estou falando de forma geral, hein? Se nós queremos experimentar, viver da grandeza de Deus, da prosperidade que Ele está prometendo, do favor dele na nossa vida, nós precisamos começar a trocar essas palavras, esses sentimentos, por uma postura de humildade, de quebrantamento, dependência de Deus. Quer chamar a atenção de Deus? Deixa Ele perceber que você é dependente dele. Não é a tua habilidade,
não é o dinheiro que você tem no banco, não é a força do teu braço, é Deus. É Deus. E eu posso afirmar para você, irmão, por experiência própria, que quanto mais você declarar dependência de Deus na sua vida, quanto mais você declarar perto das pessoas, inclusive no seu ciclo de amizade, no meio da sua família, quanto mais você declara que você é dependente de Deus, mais favorecido por Ele você é. Você chama a atenção de Deus, fala, gostei disso. E ao contrário também é verdade. Quanto menos você disser, eu faço, sabe, eu consigo, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou a mina, menos Deus vai trabalhar ao teu favor. Então começa a declarar um pouco mais, não só para você, mas diante das pessoas. Começa a declarar, mude as palavras, começa a declarar: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é justo, eu dependo de Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu me tornei, aleluia, é graças a Ele. Quanto mais você declarar esse tipo de palavras, mais o favor de Deus vai te alcançar, mais a graça dele estará com você. Igreja de Cristo, coloca uma coisa no seu coração, igreja: é descendo que a gente sobe. Vou repetir: é descendo que a gente sobe, é se dobrando que a gente vence muitas vezes. Não é na força do braço, não é na nossa capacidade própria, mas muitas vezes vamos vencer, muitas lutas vamos vencer com o joelho no chão, coração quebrantado, se derramando na presença de Deus, porque a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. Deus favorece aqueles que reconhecem o cuidado dele, principalmente diante das pessoas. Quanto mais você se humilha, não para homens, mas para Deus, aleluia, mas Ele te exalta. A palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. É Ele que te exalta, é Ele que faz dar certo, é Ele que faz crescer. A minha oração aqui hoje é que até o final dessa palavra, cadeias de arrogância, de orgulho, de soberba sejam quebrados no nosso meio. Eu creio que vai acontecer isso aqui hoje, porque Deus quer fazer algo grande na nossa vida, irmão. E vou te falar, não vai anos para isso não, é daqui para o final desse ano. Diga glória a Deus. É daqui para o final desse ano, Deus vai fazer muita coisa. Só depende da nossa atitude, da nossa mudança. Precisamos mudar algumas coisas, porque toda vez que a gente continuar agindo da mesma forma, vamos ter sempre o mesmo resultado. E eu estou pregando para alguém aqui que você fala: eu não aguento mais esse resultado, eu quero viver algo novo, sabe, nessa área da minha vida. E Deus está falando: então começa a agir diferente nessa área. Começa a fazer coisas que você nunca fez, para você ter resultado que você nunca teve. Eu até tive, lá atrás estava legal, agora que não está. Então volte a fazer o que você fazia lá atrás e deixou de fazer. Que até o final dessa palavra a gente possa dizer em alto e bom som, para o nosso orgulho, para a nossa soberba, sabe? Escutar palavras do tipo: o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, é Deus que faz, é Deus, é toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dele. A humildade do começo, grave isso, igreja, a humildade do começo será modesto, pequeno, mas o final será de prosperidade, será grandioso. Olhe para a nossa igreja. Olhe para a nossa igreja, já tivemos um culto pela manhã aqui. Eu acredito que de manhã parece que tinha até mais pessoas do que agora. Olhe para a nossa igreja, foi um começo simples, modesto, pequeno. Uma reunião com apenas 7 pessoas na garagem da casa do meu pai, aqui na rua de cima. Tem 5, 6 anos, mais ou menos, aproximadamente, 7 anos fizemos agora. E Deus está fazendo uma grande obra, uma obra grandiosa, fazendo crescer a cada dia. Mas não tenha dúvida do que eu vou te falar aqui. Sabe por que Deus está fazendo essa obra aqui? É porque a humildade, lá do começo, aleluia, tem sido a nossa companheira fiel no caminho até aqui. E mesmo diante dessa obra grandiosa, ela continua do nosso lado, porque o dia que ela foi embora, acaba tudo. Já viu aquele ditado que fala: quanto maior a árvore, maior o tombo? Tem gente que sobe rápido, mas cai rapidinho também.
Tem gente que tem uma facilidade tão grande de sucesso. Entra numa empresa e se destaca em 2 meses. No quarto está sendo mandado embora. Porque a humildade não é a companheira fiel. Sobe um degrau, já acha que é dono da escadaria. Gente, dá glória a Deus pelo menos. Aí essa é a ajuda do pregador. Olha lá. Pega isso para a sua vida. O texto está dizendo que o destino será um final grandioso, de prosperidade. Mas para isso acontecer, o caminho precisa ser de humildade. Deus está mudando alguns conceitos aqui hoje. Deus está mudando, algumas pessoas já estão entendendo por que não está tendo um resultado na vida. O favor de Deus, ele habita na humildade, igreja. O favor de Deus habita na humildade. Quando na minha humildade eu consigo declarar, aleluia, que tudo é dele, que é por ele, para ele são todas as coisas. O favor de Deus vem sobre mim quando eu consigo reconhecer que eu sou um ser humano limitado e eu preciso me apoiar nele, na vontade dele, no chamado dele, no poder dele. Irmão, é tudo Deus que faz. É tudo Deus que faz. Eu falei aqui a semana passada, tem gente que bate no peito e fala: ah, pastor, eu que não trabalho mesmo. A pessoa não conhece, está na ignorância, glória a Deus. Eu que não trabalho para ver, que Deus o que, irmão? Deus que não guarda a tua saúde, ó miserável. Que arrebenta uma veinha do tamanho de um palitinho de fósforo na sua cabeça, vai babar e usar fralda pro resto da vida. Sim ou não? Não é Deus que sustenta tudo isso, essa máquina aqui? Tiago capítulo 4, versículo 13. Correndo aqui, ó. Tiago 4, versículo 13. Eu vou resumir aqui, os irmãos vão acompanhando. Ali ele está dizendo o seguinte: quando alguns homens estão pensando em fazer negócio, aí eles dizem assim, ó, os arrogantes, a soberba: olha, nós vamos até tal cidade, e lá naquela cidade negociaremos. Lá nós vamos trabalhar, nós trabalharemos e ganharemos dinheiro, lucraremos. Ou seja, estão falando o que em outras palavras? Nós vamos fazer acontecer. Nós somos muito bons nisso. Aí no versículo 14, Tiago vai dizer para eles assim, ó, em outras palavras: quem são vocês? Porque quem são vocês? Quem que você pensa que você é? Que pretensão é essa? Que autossuficiência é essa, gente? Sabe quem vocês são? Vocês são como um vapor de fumaça, como uma neblina, que aparece por um pouquinho de tempo e logo desaparece. Vocês estão aqui hoje, mas amanhã vocês não sabem se está mais. E aí ele termina no versículo 15, dizendo o seguinte: então ao invés de você ficar... ao invés de vocês ficar falando que vai fazer acontecer, que vocês vão negociar, lucrar, substitua essa palavra da boca de vocês. Substitua o eu vou fazer, eu vou negociar, eu vou lucrar. Substitua por palavras do tipo: se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me ajudar, com a bênção de Deus eu vou alcançar. Precisamos mudar algumas palavras da nossa boca. Vou lá, vou fechar, vou vender. Que vai nada, rapaz. Deus é que vai na sua frente. Deus é que te capacita. Deus que coloca as palavras certas na tua boca, na hora certa, da maneira correta. Transfira sempre a glória, a honra, o louvor para Ele. Se apresente com humildade diante do Senhor. Mateus capítulo 25, aqui eu já encaminho para o final. Mateus capítulo 25, versículo 23, é a parábola dos talentos. Eu não vou ler ela inteira. Você conhece a parábola, sim ou não? A parábola dos talentos. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu particularmente, irmão, eu amo essa parábola dos talentos aqui. Só para você entender, o talento era uma moeda que tinha um valor monetário considerável. Era uma grande quantia em dinheiro, um talento, naquela época. E a parábola diz que um senhor, que aqui tipifica Deus, chama os seus servos e distribui entre eles alguns talentos, segundo a capacidade de cada um. Porque Deus sabe quem pode e quem não pode. Ele dá a porção para cada um, aquilo que a pessoa é capaz. E a Bíblia diz que para um desses daí, o mais talentoso, ele deu 5 talentos. Para outro ele deu 2, e para o outro ele deu 1.
Então, olha só, presta atenção. O Senhor distribuiu os talentos para os servos dele, segundo a capacidade que cada um tinha. E claro que aquele que era mais capacitado, que o Senhor deu 5 talentos, como já era de se esperar pelo Senhor, sabe o que ele fez? Ele saiu para negociar, ele pega aqueles 5 talentos, sai para negociar, e a Bíblia diz que ele dobra o valor. Ele volta com 10 talentos. Quem está entendendo, diga amém. Aí a Bíblia vai falar do outro que Deus deu 2 talentos. Ele não era o melhor, presta atenção nisso. Ele não era o melhor, mas também não era o pior. Está ali, ó, está na média. E vamos ser sinceros, nós não somos os melhores do mundo, mas também vamos reconhecer que a gente não é o pior, né, irmão? Sim ou não? Estamos ali, ó, dentro da faixa etária. Então eu olho para essa passagem aqui, ó, e eu penso o seguinte: talvez eu não sei você, mas talvez eu não seja esse homem dos 5 talentos que faz 10. Mas eu também não sou esse miserável que tem apenas 1 talento e ainda enterra. Você conhece a história. Eu sou pelo menos, eu acredito que eu sou pelo menos, e você deve acreditar nisso também, que nós somos pelo menos esse dos 2 talentos que faz 4. Eu não sei você, mas eu vejo uma lição aqui nessa parábola de humildade muito forte. Porque o servo que tem 2 talentos aqui, ó, ele vai pensar assim, ó: se aquele ali que o Senhor mesmo reconheceu que a capacidade dele é muito maior que a minha, e deu 5 talentos para ele, se ele fez, quem sou eu para não fazer? Se ele fez, quem sou eu para não fazer? Por isso que eu prefiro aquela tradução que fala assim, ó: e chegando aquele que recebeu 2 talentos, foi e fez igual. Sabe o que é isso? Humildade. Humildade. Você consegue perceber aqui? É como se ele dissesse o seguinte, ó: eu não sou o gênio ali dos 5 talentos, que foi lá e fez 10, mas eu tenho humildade suficiente para aprender com aquele que é melhor do que eu. É isso que nós precisamos entender. Precisamos ter humildade suficiente para entender que a gente não sabe tudo. Humildade suficiente para chegar em alguém e falar: ô campeão, como é que você vai para ter esse resultado aí? Conta para mim. Quem está entendendo, gente? E talvez o pensamento dele aqui é assim: ó, eu não sou um gênio da inovação, um gênio da invenção, mas o pouco que eu tenho, eu sou humilde o suficiente para correr atrás de quem está na minha frente, para aprender com aquele que sabe mais do que eu. Mas às vezes o orgulho não deixa, a pessoa vai pensar que eu não sei nada. Você não sabe mesmo. Você não mente para você, não sabe mesmo. Chega na pessoa e fala, pergunta. Humildade. Então você percebe aqui que o nosso sucesso, daquilo que a gente faz, não é apenas uma questão de humildade diante de Deus, mas para ter o sucesso na nossa vida, é necessário ter humildade diante das pessoas também. Não é só diante de Deus, mas de humildade diante das pessoas, para chegar e falar: olha, eu estou vendo que você tem um resultado melhor do que eu, me ensina. Oh Jesus, me dá graça, Pai. Ah, irmão, o nosso sucesso não depende apenas de nos quebrantarmos diante de Deus, mas de sermos humildes diante dos homens, das pessoas também. E esse espírito de humildade precisa repousar sobre nós. Sabe para quê? Para desconstruir algumas ideias da nossa mente. Para que a gente possa olhar para a nossa vida diante de uma palavra dessa, analisar e dizer: Senhor, eu vou ser humilde para aprender com outras pessoas também. Eu vou ser humilde, Pai, para copiar e me alinhar a uma visão mais aperfeiçoada e quem sabe até melhor do que a minha. Isso não é para qualquer um não, irmão. Faz sentido para você o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Sabe por que muitas pessoas hoje em dia não estão prosperando como deveria? Não está tendo os resultados que Deus gostaria que ela tivesse? Porque a arrogância, a soberba não deixa. A arrogância, a soberba tira da pessoa os planos de prosperidade que Deus tem. Mas ainda nessa parábola aqui, meu Deus, diz que um recebe 5, faz 10, multiplica. O de 2 multiplica para 4, mas tem um miserável aqui que recebe apenas 1 talento. Aí sabe o que o cabeça de bagre faz aqui? Eu vou falar. Ao invés dele sair com humildade, aprender com os outros 2 e falar: de 1 eu vou fazer pelo menos 2. Não, ele vai e ele enterra o talento. E ainda tenta justificar o porquê que enterrou. E Jesus vai falar para ele lá no final da mensagem. Jesus tipificou o Senhor aqui, né? E o Senhor dele vai falar para ele: rapaz, você não fez nada, você enterrou o talento.
No mínimo você tinha que fazer é pôr no banco, então, que ele gerava alguma coisa. Redobra a tua atenção aqui. Esse aqui que enterra o talento, e ainda tenta justificar o porquê que não cresce, porquê que não avança, é aquele tipo de pessoa que olha para os outros crescendo à volta dele, sabe? Você deve conhecer alguém assim, que olha as pessoas crescendo, prosperando financeiramente, na empresa, no ministério, aonde for, e essa pessoa fala assim: ah, esses caras aí que estão crescendo aí, ó, estão voando aí, eles não sabem nada não. Não, eu sei que sabe. Esses caras que estão crescendo aí não sabem nada. Isso aí está crescendo, sabe por quê? Porque vive puxando o saco do chefe. Por isso que eles estão crescendo, por isso que eles estão sendo promovidos. Essa é a linha de pensamento do cabeça de bagre, do de um talento aqui. É por isso que, ó, chegou ontem, eu estou aqui faz anos, chegou ontem, um já é supervisor, chegou ontem, um já é líder de setor, já virou, e eu estou aqui campeão. Ninguém me vê. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? A mentalidade desse cabeça de bagre aqui é aquela mentalidade que pensa o sucesso do outro é porque tem alguma coisa errada. É sempre assim. Pode ver a pessoa trocar de carro, tá traficando, hein? A pessoa prospera um pouquinho, espera para ver. Tem coisa errada aí. Só vê o resultado, não vê que a pessoa trabalha, não vê que a pessoa levanta cedo. Não fica zumbizando no zap até meio-dia. E sabe o que é pior? Ela acha que o motivo do fracasso dela é sempre porque ela faz a coisa certa. Todo mundo está errado, só ela está certa. Aí a pessoa fica naquela ladainha, naquela conversa fiada para boi dormir, sabe? Ah, isso que dá ser verdadeiro, isso que dá não puxar o saco, isso que dá ser correto, ser honesto. Já ouviu pessoa assim, irmão? Você ri, né? Tomara que você não esteja rindo de você. O miserável que tem um talento e ainda ele consegue enterrar o talento. E ele tem coragem ainda aqui, ó, o texto, ele tem coragem de criar uma teoria e acreditar nessa mentira na mente dele, de que todos estão errados e só ele está certo. Ele tenta justificar o injustificável. Ah, meu Deus. Meu irmão, eu posso afirmar para você sem medo de errar, que a arrogância, a soberba desse homem aqui, que tinha um talento, foi exatamente o que mantinha ele preso nesse nível baixo que ele estava, que não deixava ele crescer. A arrogância e a soberba dele, que não deixava, que não permitia ele crescer na vida, o que prendia ele naquela vidinha miserável, de autossuficiente, de autopiedoso, o coitadinho. Para rasgar mesmo, era a burrice de achar que sabia tudo, quando na verdade não sabia nada. Era a falta de humildade para reconhecer que não sabia e precisava aprender. Olha aí Deus falando com alguém. A arrogância e a soberba dele fez com que o pouco que ele tinha, o texto vai dizer no final, né? Que o pouco que ele tinha, o um que ele tinha, foi arrancado dele e dado porque tinha 10 ainda. Eita, esse homem deve ter ficado bravo demais. Para encerrar, bicho, tem 15 minutos ainda. Em 5 eu termino. Tá bom demais. Olha aqui para mim. Você quer ver uma coisa? Como que a Bíblia apresenta o diabo? Cuidado com isso, de querer ser mais do que alguém. Olha só. Como que a Bíblia apresenta o diabo? A Bíblia apresenta o diabo como um ser que desejou subir ou ser mais do que Deus. Sim ou não? Essa é a história. Então a atitude de querer ser mais foi o que fez dele um diabo. E aqui Deus está falando o seguinte: quando você deseja subir mais, ou ser mais do que outra pessoa, tudo é motivação do coração. Deus quer que você cresça. Mas quando você olha para alguém e você deseja subir mais do que aquela pessoa, crescer mais do que aquela pessoa, automaticamente você se torna um imitador do diabo. Você não precisa disso, porque o que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para você é para você. Ele falou para o homem lá, ó, o Senhor falou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Tem gente que não sobe de nível, sabe por quê? Aqui está falando de dízimo, não. Vou falar outra coisa aqui, olha aqui para mim.
Esse ser fiel no pouco, que no muito te colocarei, a pessoa não sobe de nível. Está sempre do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque ela não consegue viver feliz, com intensidade, dentro da realidade dela. Às vezes ela tem uma motinha para andar, não glorifica por causa da motinha. Reclama porque ela tem uma motinha e o vizinho tem um carro. Mas Deus está esperando ela valorizar a motinha. Ela não lava nem a moto. Rogério, não estou falando de você não. Ó, aqui. Você lavou? Ó, não lava, não passa uma graxa na corrente da moto. E está querendo que Deus sobe de nível e dá um carro. Quem está entendendo? Ser fiel no pouco, irmão, dentro da nossa realidade. Vamos viver intensamente dentro da realidade que Deus nos deu agora. Porque só assim Deus vai nos levar para outro nível. Vamos parar de olhar para o resultado do outro, para a vida do outro. O que Deus tem para nós é para nós. Nem sei porque eu falei isso. Deus sabe. Então, e olha só. Então, agora olha a diferença entre o diabo. Como que a Bíblia apresenta Jesus. Jesus sendo Deus, olha, sendo Deus, ele subiu ou desceu? Desceu. Ele desceu. Jesus sendo Deus, ele se fez mais ou se fez menos? Sendo Deus, ele se fez servo. Foi falado isso aqui na abertura, a Camila falou. Mesmo sendo Deus, o Todo-Poderoso, ele passou a vida inteira dele servindo as pessoas, se colocando como menos. Então a Bíblia apresenta o diabo como alguém que quer ser mais, e apresenta Jesus, que é o maior de todos, como alguém se fazendo menos, mesmo sendo maior. Jesus vem em forma de servo, mesmo sendo Deus. Eu estou falando de alguém, irmão, que foi humilhado. Lembra da sementinha lá que eu comecei? E foi humilhado, ele passou por tudo que ele passou, você conhece a história. Ele morreu pelos nossos pecados. E todo mundo olhava e falava, está morto, agora acabou. Foi derrotado. Mas ao terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscita. Rompeu a terra, ressuscita, a sementinha. Ele ressuscita, sobe aos céus, senta à direita de Deus e recebe um nome que está acima de todo nome. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, leão da tribo de Judá e muitos outros. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui? Que a humildade é o melhor caminho para subir, igreja. Vou repetir, a humildade é o melhor caminho para subir. Eu aprendo com Jesus, sabe o quê? Que a descida é o melhor caminho para chegar lá. Tem lugares que você só vai alcançar, só vai chegar quando você descer. Descer em oração, descer na humilhação diante de Deus. Pôr seu joelho no chão e falar, Senhor, vai à frente. O Espírito Santo está aqui hoje, dizendo para mim e para você, através dessa palavra aqui, ó, que se a gente se curvar, se quebrantar, obedecer, se cada um de nós que estamos aqui, irmão, reconhecer que toda honra e glória, aleluia, é de Deus. Se a gente reconhecer que nada é pela força do nosso braço, se a gente parar para confiar em Deus, ao invés de confiar na nossa própria capacidade, e passar a viver com humildade, devoção a Deus, o nosso destino será grandioso. O nosso destino será de grande prosperidade. Deus está quebrando laços nesse exato momento. Deus está quebrando laços de orgulho, espírito de soberba que está aqui hoje. Espírito de orgulho, de soberba, de arrogância estão caindo por terra. Quem crê nisso? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero dar uma oportunidade para algumas pessoas que estão aqui hoje. E já vou te avisando, hein? Não se preocupe com essas pessoas que estão do seu lado agora. Apagou até a luz para ajudar. Porque essa pessoa aí não pode mudar a tua vida. Mas o que fulano vai pensar? Fulano, irmão. Fulano paga as suas contas, rapaz. Essa pessoa não muda a tua vida, Jesus muda. Ela não resolve os seus problemas, Ele resolve. Eu quero dar uma oportunidade para algumas pessoas que estão aqui. Você que deseja, depois dessa palavra aqui, ó, você que entendeu o recado de Deus, deseja entregar o seu coração a Deus hoje, reconhecendo que você é um dependente dEle. Eu quero dar uma oportunidade para você que quer dizer hoje, Senhor, eu escolho hoje viver no caminho da humildade. Eu escolho viver os seus planos, os seus propósitos, não os meus. Eu quero entregar o meu coração hoje, Senhor. Firmar um compromisso, um relacionamento com o Senhor a partir de hoje. Quem é você? Se é o teu caso,
Sai do teu lugar, dá um passo de fé e vem até o altar. Não importa o que aconteceu no teu passado, até o dia de hoje. Se você abrir o teu coração aqui hoje, irmão, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, a Bíblia diz que Ele te exaltará. Tudo que você precisa agora é abrir o seu coração e dizer para Ele: Senhor, a partir de hoje, aleluia, a humildade vai ser a minha companheira fiel, não só no caminho, mas quando a grandiosidade do Senhor, a prosperidade chegar, ela vai ser minha fiel companheira também. Olha só, as pessoas estão entendendo. Começa a falar com Deus agora. Faça a sua oração. Senhor, afasta de nós, Pai, toda semente do orgulho. Tira de nós, Senhor, esta noite tudo aquilo que nos corrompe, que nos distrai, que tira de nós, que nos afasta, Senhor, de um caminho de humildade. Tudo que nos leva para longe da Tua presença, Senhor, manifesta em cada um de nós aqui hoje. E através de nós, a Tua presença, o Teu poder, a Tua unção. Derrama agora a Tua unção sobre esse lugar. A unção que a Tua palavra diz que ela desce, ela quebra e despedaça todo jugo. Senhor, nós reconhecemos hoje, Pai, diante dessa palavra, que não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade própria, não é por aquilo que temos ou deixamos de ter, Senhor, mas é pela Tua graça que chegamos até aqui. É o Teu favor, e um favor imerecido, algo que nós não merecíamos, mas o Senhor é maravilhoso na nossa vida. É pela Tua graça que todas essas lutas que nós estamos enfrentando, e aquelas que hão de vir, é pela Tua graça que nós vamos vencer elas, Pai. Todas elas. Nós aprendemos hoje e reconhecemos que tudo vem do Senhor, que tudo é para Ti. Tu é a honra, Tu é a glória, o louvor para todo sempre. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que há nesse nome, eu declaro agora diante desse altar, que laços de orgulho, de soberba e de arrogância estão sendo quebrados nesta noite. Começa a se quebrantar diante da presença de Deus agora. Começa a se quebrantar agora, porque o que vai começar a fazer a diferença na sua vida a partir de agora, não é a semana que vem, é a partir de agora. É o seu quebrantamento, é a sua fé, é a sua humildade. Começa a consagrar a Deus tudo que você tem, tudo que você vive. Consagre a Deus agora os seus planos, apresenta para Ele os seus sonhos. Fala: Senhor, eles são Teus. Se for a Tua vontade, fala para Ele, se o Senhor quiser, vai acontecer. Os planos são meus, os projetos são os meus, mas eu sou dependente do Senhor. Começa a falar para Ele: se o Senhor quiser, vai acontecer. Se Deus permitir, minha vida vai mudar. Ei, se Deus quiser, eu vou conquistar. Com a graça do Senhor eu vou alcançar. Coloca a força nessa voz, repete comigo assim, fala: Senhor, nós escolhemos hoje andar no caminho da humildade, e Te pedimos: livra-me do orgulho, da autossuficiência, me livra de tudo que me afasta da Tua presença. Diga: Pai, eu declaro nessa noite que o meu destino será um destino grandioso e de muita prosperidade. Isso vai acontecer porque eu estou decidindo agora a ter humildade como a minha companheira fiel, não só na caminhada, mas depois do resultado. Para finalizar, fala bem forte. Fala assim: Senhor, mesmo quando eu alcançar o destino de prosperidade e a grandeza do Senhor, a humildade continuará sendo a minha companheira, porque onde tem humildade, tem a Tua presença, e onde o Senhor está, a prosperidade floresce, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a Tua presença. É tudo que nós precisamos, eu não quero Pai. ser o artista,
pois outro igual a ti não há. E eu não quero ser adorado. Olha aí, Jesus. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe uma. Olha aí, Jesus! Em minha vida e é você. Derrama, Jesus! Derrama sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Derrama sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Oh, Jesus maravilhoso! Pois eu sei que santo é. Deus, derrama sua glória até que não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei. Olha aqui para mim, por favor. Se tem alguém aqui hoje, no nosso meio, que você ainda não entregou a sua vida completamente para Jesus, para que Ele mude a sua história, entenda a oportunidade que está diante de você hoje. Faça isso hoje. Porque entregar a sua vida para Jesus é o mais intenso ato de humildade que você possa fazer. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você está falando para Ele: Senhor, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. E você que ainda não é batizado nas águas do santo batismo, escuta o que eu vou te falar aqui. Você deseja hoje se batizar, agora. Não é a semana que vem, é agora. Esse é o momento. Diante dessa unção que está aqui, ó. Acende a luz para mim, por favor. Quem é você que vai se batizar hoje e descer as águas? Sobe aqui no altar, por favor. Dá a volta lá. Tá aqui? Jesus está te chamando. Vai esperar mais o quê? Aleluia! Aqui também? Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Parabéns, meu Deus! Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Esse é o momento, irmão. Entenda o que Deus está fazendo aqui hoje, igreja. Deus está chamando algumas pessoas aqui hoje. Está dizendo: vai esperar mais o quê? Vai atrasar mais o quê? Você sabe que aqui a gente não insiste muito não, né? Vou contar 10 segundos aqui, porque não é água que eu estou te oferecendo. Estou te oferecendo é a fonte da água viva. 10, 9, 8, 7, 6. Se for, levanta a mão. 5, 4, 3, 2, 1. Aplauda Jesus por essas vidas. Estenda as suas mãos para cá. Os irmãos aqui também, estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nesse momento um novo tempo na vida dos seus filhos que tomaram essa decisão agora. Eu quero profetizar que os melhores dias e anos da vida deles ainda não chegaram. Eles estão por vir e eles começam hoje, como eu ministrei agora há pouco, Pai. Hoje pode ser, hoje está sendo o primeiro dia de uma nova história na vida dos teus filhos. Eu entro no mundo espiritual e eu retiro agora das mãos do inimigo toda a autoridade que eles deram até hoje, por palavras, por pensamentos e por atitudes.
E eu coloco os seus filhos em liberdade para avançar, romper e prosperar, porque o futuro, o destino deles serão grandiosos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Volta para o seu lugar glorificando a Deus.